vimos ultimamente aquele caso triste de um motoboy que veio entregar um certo alimento, me parece que num condomínio, e foi duramente xingado, sofreu manifestações de preconceito por parte de um cliente que estava ali supostamente comprando, e a gente viu que isso deu o que falar, foi filmado, foi muito triste, dentre outros casos que também temos visto. Um tempo de muita fúria nós estamos passando, onde as pessoas estão muito impacientes e furiosas umas com as outras. Tá certo? E a origem do racismo, igreja, ela não é fácil de ser identificada. O primeiro racismo, por exemplo, é uma tarefa difícil de averiguar como ele se deu, como ele começou. Mas, estudando a palavra de Deus, a gente vê que o racismo e o preconceito racial, ele é algo que está desde os primórdios ali da humanidade, desde os primeiros livros escritos no Velho Testamento, a gente vê manifestações ali de racismo entre umas pessoas para com as outras. O próprio povo de Deus, né? Povo de Deus, porque no sentido de os israelitas, os hebreus, que foram um dos primeiros a serem chamados no processo educacional de Deus, até eles mesmos, eles tinham muitos preconceitos, que foram tratados ao longo do tempo, os profetas falaram sobre isso, o próprio Jesus bateu muito forte em relação a isso, os discípulos também trataram desse tema, porque é um tema antigo, que ainda permeia, ainda transita no nosso coração. De fato que, desde que o homem se separou de Deus, desde o advento da queda, o homem se tornou preconceituoso e racista para com o seu semelhante. A verdade é essa, simplificando assim. Visto que o homem pós-queda é o homem depois do pecado, é um homem que vive em guerra com Deus, com ele mesmo e, consequentemente, com o próximo. Isso é uma realidade que existe em nós, mas não se assuste que isso deve e pode, sob o poder de Deus, sob a ministração do Espírito Santo, isso vai sendo diluído, diminuído, isso vai sendo curado de nossas almas, conforme a abertura que nós damos ao Espírito de Deus para sermos tratados acerca desse pecado tão grave que é o racismo e o preconceito social. E a pergunta que não quer calar, introduzindo a nossa mensagem: você é uma pessoa preconceituosa? Vou mais a fundo na pergunta, me permitam. Qual é o seu preconceito? Que você possa responder diante do Espírito de Deus e para você mesmo. Sirva como meditação no transcorrer dessa mensagem. Amém? E de fato, o ser humano é um ser naturalmente preconceituoso, né? Como falamos na introdução, desde os primórdios da humanidade, ali no tratamento inicial, quando Deus falava com os hebreus ali, a gente vê várias manifestações muito claras e patentes de racismo e preconceito do próprio povo de Deus contra os seus semelhantes. Tanto contra povos estrangeiros, contra eles mesmos. Eles uns com os outros. A verdade é essa. Não podemos negar que existia um preconceito muito forte para com a mulher, não é isso? Para com os estrangeiros, para com as crianças, preconceito religioso para com outros povos. Existiam vários tipos de preconceito. O próprio povo de Deus, o povo que era ensinado dia e noite por Deus, eles nutriam preconceito em seus corações. Isso é um aviso para mim e para você que nós somos plenamente frágeis e suscetíveis a esse tipo de pecado em nossos corações. Mas eu gostaria de falar uma coisa muito importante para você agora. Preste bem atenção, vamos começar no primeiro tópico. Eu acredito que o primeiro ponto para que a gente vá controlando
tendo domínio sobre esse preconceito que está na base, muitas vezes, da nossa formação educacional, é primeiro compreender como é que Deus vê a cada um de nós. Como é que Deus vê o homem? Quem é o homem para Deus? Eu acredito que quando a gente compreende de fato esses dois tópicos, a gente vai ter chance demais de ir se libertando dos preconceitos que nós temos. Eu gostaria de citar primeiro a carta de Paulo aos Romanos. Paulo diz em Romanos, porque para Deus não há acepção de pessoas. Pedro concordando, o texto que nós lemos em Atos é uma fala de Pedro que concorda com esse dito do apóstolo Paulo. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Paulo aí está começando a escrever a carta aos Romanos e dizendo àquele povo hebreu, os próprios irmãos dele, que eles não eram melhores que ninguém. Isso era uma ideia muito relutante para tirar do coração daquele povo. Aquele povo cresceu com essa ideia, que eram melhores que os outros. E o segundo versículo também, no livro de Romanos, Paulo diz o seguinte, Romanos 3, pois o quê? Somos nós mais excelentes? De maneira alguma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo sequer. Olha, essa palavra, igreja, eu preciso, de fato, admitir. É uma palavra muito contundente no nosso orgulho. Para que a gente perca de uma vez por todas toda a sombra de preconceito racial, todo o racismo, todos os julgamentos que a gente faz sobre as pessoas. Porque é isso que Deus pensa de mim e de você. Quando Deus olha lá de cima, Ele sabe que a terra inteira, todos estão desviados. Todos nasceram assim desviados. Todos carecem da glória de Deus. Não há um justo sequer. É nesse panorama que nós devemos compreender a visão de que Deus tem sobre cada um de nós. É óbvio que existem pessoas boas e pessoas más. Existem pessoas que escolhem o caminho do bem e o caminho do mal. Mas quando Deus olha lá de cima, Ele sabe que todos são iguais. Tá certo? A resposta que nós damos nessa existência, se vamos abraçar Jesus ou não, é o diferencial do nosso destino, no destino do nosso irmão. Mas a verdade é que todos nós estamos no mesmo nível. Todos nós somos carentes do amor e da glória de Deus. Amém?